Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer pela presença de vocês no nosso evento, que é a aula inaugural do curso de especialização em gestão de logística e de operações em organizações públicas de saúde, que é um curso ofertado em parceria, do Departamento de Administração da Universidade de Brasília com o Ministério da Saúde. E nós vamos iniciar, então, o curso agradecendo a todos e todas pela presença, pelo interesse no nosso evento. Gostaria de agradecer a presença dos representantes do Ministério da Saúde, do representante do Departamento de Administração, e nós vamos iniciar com uma abertura breve, para depois iniciar com a palestra da doutora Priscila Miguel, da FGV. Inicialmente a doutora Priscila Miguel, que é professora da FGV, USP, da FGV São Paulo, e nos brindou aí com a sua palestra, então eu vou apresentá-la primeiramente, professora Priscila Lazinski de Souza Miguel, graduada em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas, mestre e doutora em Administração de Empresas pela EASP, Fundação Getúlio Vargas, coordenadora da linha de pesquisa de gestão estratégica em Supply Chain, do mestrado profissional em Gestão para a Competitividade da EASP-FGV, professora da FGV-EASP, coordenadora adjunta e pesquisadora do Centro de Excelência em Logística e Supply Chain, FGV-CELOG, da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Então, professora, muitíssimo obrigada pela sua presença no nosso evento e fique à vontade para proferir a sua palestra. Desejo uma excelente palestra a todos e todas. Obrigada, Patrícia. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite, Eu acho que a gente tem sempre oportunidade de trocar conhecimento, Ele nunca é um conhecimento específico, é sempre uma troca. Então, a ideia aqui hoje é poder trocar um pouquinho desse conhecimento, falar um pouquinho sobre logística, falar sobre logística, em particular na área de saúde, porque é uma área extremamente complexa. Então, a ideia é um pouquinho explicar, discutir um pouquinho esses desafios e oportunidades em que a gente lida toda vez que a gente precisa entregar um determinado produto ou um determinado serviço para um cliente final, para um consumidor final. Então, fiquem à vontade de fazer perguntas, a gente vai ter um tempo mais tarde para fazer, para poder trocar, responder as perguntas, mas fiquem à vontade para colocar suas perguntas aí no chat para a gente depois poder conversar um pouquinho. A ideia, então, é a gente discutir um pouquinho esses desafios e oportunidades, pensando um pouquinho o que é essa cadeia de saúde, o que a gente quer no final das contas. Então, o senhor Alex falou muito de eficiência, que é uma das coisas que, quando a gente pensa em logística, a gente pensa em eficiência, e a gente precisa entender um pouquinho de todas as partes que estão conectadas. A Patrícia falou da minha formação, eu sou engenheira, mestre e doutora em administração, e eu tenho uma experiência prática na área de logística, que eu trago isso para todo o meu conhecimento, para todas as minhas pesquisas. E desde 2015 eu tenho entrado um pouquinho mais, buscado entender um pouquinho mais essa área de saúde. Para a gente começar, o que a gente precisa pensar? O que é essa cadeia de suprimentos em saúde? Porque quando a gente fala de logística, a logística, ela normalmente está associada a um fluxo de produtos ou um fluxo de serviços para que a gente consiga entregar um produto para um cliente. Então, quando a gente fala isso, a gente precisa entender todo mundo que está envolvido, Para chegar naquele cliente final, para chegar no paciente, eu tenho uma série de outras organizações. Então, eu tenho fornecedores, eu tenho a indústria, vai chegar para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde vai entregar para as centrais de distribuição. Então, a gente tem uma série de organizações envolvidas. E essa cadeia de suprimentos, ela consiste, então, da soma de todas essas organizações que estão envolvidas, direta ou indiretamente,
nesse fluxo de produtos e serviços associados, vão ser feitos para atender a necessidade de um paciente. E aqui é importante que a gente pense que o nosso consumidor na área de saúde é um paciente. O nosso consumidor na área de saúde é sempre a pessoa que precisa de um tratamento, que precisa de um medicamento, que precisa de um diagnóstico, tá? Esse paciente, ele vai precisar, né, ser atendido por um hospital, por uma organização de saúde. E como o senhor Alex falou, né, a ideia é que a gente consiga prestar o melhor serviço para esse paciente com o menor custo possível. Mas quais são essas organizações? E aí a gente começa a falar um pouquinho dessa complexidade em saúde, né? Então, a gente sempre pensa, tem a indústria, tem o operador logístico, tem o hospital, tem o posto de saúde, mas tem muito mais do que isso, né? A gente tem, dentro disso, a gente tem o operador logístico e a transportadora, que vão fazer o transporte desses insumos. Esse transporte, ele é um transporte muito específico, porque a cadeia de saúde, ela normalmente requer produtos com controles de temperatura, controle de umidade, porque o produto em si é um produto muito frágil, né, muito vulnerável. A gente tem toda a parte de regulamentação, então a gente tem a Anvisa, que vai decretar o que pode, o que não pode, se está liberado ou não, e é extremamente importante, porque a gente está garantindo aqui, a gente precisa garantir a segurança do tratamento. A gente tem todos os médicos envolvidos, então toda vez que eu estou num hospital, estou tratando um paciente, eu estou fazendo isso por meio de um médico. E esse médico, ele tem um poder e ele tem, na verdade, ele vai tomar uma decisão de qual que é o melhor tratamento para esse paciente. E aqui também é importante, né, pensando nessa cadeia de saúde, é muito a gente pensar nesse paciente, esse paciente não é único, né? Então, quando a gente está pensando num produto como um medicamento, o medicamento está ali na gôndola, né? Você precisa comprar, você vai lá na prateleira e pega aquela caixinha de remédio. Quando você está falando de um tratamento, esse tratamento ele é muito específico, né? Eu tenho toda a questão aqui das especificidades, qual que é a criticidade do paciente, que tipo de medicamento, que tipo de tratamento, que tipo de exame eu preciso fazer, quais são todos os materiais que eu vou usar se eu preciso fazer uma cirurgia. Então, não é só a cirurgia, né? A cirurgia envolve uma série de materiais que precisam estar disponíveis antes de começar a cirurgia. E aí eu tenho, né, materiais que são de infraestrutura, eu tenho a própria parte de equipamento, de leito no hospital, eu tenho os materiais, né, os medicamentos que vão ser usados, inclusive, talvez como anestesia ou para um pós-operatório, eu tenho os equipamentos que são necessários durante a cirurgia, e para isso eu preciso que tudo, né, esteja muito bem sincronizado. E, nesse sentido, é importante que a gente pense que também essa cadeia, que tem todos esses membros diferentes, ela também pode ser vista de forma, né, com diferentes lentes. Então, quando a gente olha aqui nessa cadeia, né, que ela está falando, olha, eu vou pensar no fabricante, numa cadeia de abastecimento farmacêutico, eu vou produzir esse medicamento, para isso eu vou precisar de fornecedores de insumos, eu vou precisar de regulamentação, eu vou mandar isso para centrais de abastecimento, eu tenho fornecedores importados, eu vou passar por uma distribuição até que chegue no hospital ou numa farmácia, para chegar nesse consumidor final. Eu tenho uma outra lente, que é quando eu vou prestar, né, não chega a ser o serviço humanitário, mas toda a prestação da cadeia de saúde para você garantir que você tenha, então, os medicamentos que, né, no caso da cadeia pública, em que eu tenha os remédios, que eu tenha vacinas, que eu tenha
tratamento. Então, aí eu estou falando de uma cadeia muito maior, uma cadeia global, em que eu tenho financiamento, eu tenho necessidade de financiamento, eu tenho a indústria, eu tenho quem vai fazer a compra, eu tenho, né, as centrais regionais, nacionais, regionais, locais, eu tenho os hospitais públicos, eu tenho as farmácias, eu tenho os postos de saúde, então eu já crio uma outra complexidade. Aqui eu já estou olhando, enquanto no slide anterior a gente estava vendo na perspectiva de uma indústria, aqui eu já estou olhando num serviço público. Eu posso olhar isso também do ponto de vista de hospital, né? O hospital em si precisa do laboratório, ele precisa do equipamento, ele precisa do medicamento, ele tem uma série de atividades que ele vai usar, vai ter o centro cirúrgico, tem o ambulatório, então ele tem uma outra, né, uma outra perspectiva dessa cadeia. E por que eu estou falando isso? Porque muda muito o olhar que a gente tem quando a gente pensa em cadeia, né? Olha, eu tenho sempre várias organizações, eu tenho várias perspectivas, eu sempre tenho um fluxo de material, eu tenho um fluxo de informações, eu estou constantemente trocando fundos financeiros, né, pagando, recebendo. Então, eu tenho algumas coisas que são incomuns nessa cadeia. Primeiro, em todas elas, o nosso cliente final é o paciente. E esse paciente, ele espera um tratamento, ele espera um serviço, né? Além disso, eu tenho várias organizações inseridas, e inseridas em múltiplas redes. O que significa são múltiplas redes? Quando a gente olha aqui, parece que olha, sempre o laboratório está fornecendo para o seu hospital. Mas, na verdade, aqui é um exemplo da cadeia de mineração, mas a gente poderia fazer o paralelo para a cadeia de saúde. Um fornecedor de insumos que entrega para um grande laboratório, quer seja nacional ou internacional, ele também vai entregar para outro. Então, ele tem ali momentos em que você está, né, os mesmos fornecedores entregando para organizações diferentes e tendo exigências diferentes. Eu tenho fluxos bidirecionais, e aqui é muito importante, gente, esses fluxos não são só de produto e serviço. É extremamente importante que a gente pense nesse fluxo de informações e também no fluxo financeiro. E quando a gente vai fazer a gestão dessas cadeias, a gente precisa pensar nisso, né? Quais são as informações, o que eu preciso fazer, como que eu vou coordenar todas as atividades. E elas também sempre, né, estão focando em criar valor para esse paciente. E aqui, gente, importante pensar o que é esse valor. Para o paciente, e aí, uma especificidade da cadeia de saúde, o valor é o sucesso do tratamento. Para ele não tem clareza se ele precisa de um medicamento ou não. Quem vai dar quem vai passar o que precisa é o médico, é quem está ali. O paciente, ele quer o sucesso do tratamento, que pode ser a diferença entre ele sair vivo ou não de um hospital. Ele quer um bom atendimento, né? Então, a primeira coisa que ele vai valorizar é esse sucesso. A segunda é ter o atendimento, e ter um atendimento confiável, em que ele possa saber que ele pode voltar para aquela instituição. E ele vai, logicamente, independente se ele está num hospital público ou num hospital privado, ele está sempre avaliando o custo-benefício que ele tem, né? Mas, primordialmente, o valor para ele é o sucesso no tratamento. Enquanto que para o prestador de serviço, para o fabricante, muitas vezes o valor não é esse. O valor está na margem, né? O quanto que ele consegue tirar de valor, se apropriar, né, financeiramente daquela venda, ele está em fornecer um produto de qualidade, seguro, confiável, o quanto que o paciente vai voltar, vai querer comprar o mesmo produto, ele vai pensar em agilidade, né? De novo, a gente falou aqui né, o senhor Alex falou dos tempos rápidos em que a gente está conseguindo
processar e dar andamento aí às vacinas que estão chegando, e a questão de inovação. E aí, gente, o que é importante a gente pensar? Que quando a gente fala tudo isso, né? Ah, Priscila, tá bom, vamos pensar em agilidade, vamos pensar em atendimento, tal. Tem muitas complexidades que são próprias da área de saúde, tá? Em primeiro lugar, a gente está atendendo com um produto ou a gente está atendendo um serviço? Quando eu falo da campanha de vacinação, eu estou falando que eu estou entregando um produto, que é a vacina, ou estou falando de um serviço que está sendo prestado no posto de saúde por alguém que está aplicando aquela vacina. E isso faz toda a diferença, né? Porque, como eu falei, assim, eu tenho o produto, mas eu também tenho associado um serviço. E eu preciso entender, então, quais são as relações, né? O que é a prestação? Eu chego num posto de saúde, vou ser atendido e vou receber uma vacina da febre amarela, eu tenho lá um agendamento, eu vou esperar na senha, eu vou chegar para o atendente, ele tem que carimbar a minha carteirinha de vacinação, tem a seringa, tem a gaze, tem, né, não é só o produto, não é só a vacina, eu tenho uma série de outros produtos e informações acopladas a isso. O segundo grande desafio nessa cadeia de saúde é que a gente está falando de grandes cadeias globais e fragmentadas. Né? A gente tem aí informações de que muito do desenvolvimento e a concentração de pesquisa e desenvolvimento nessa área de saúde ainda está restrita a alguns países. Né? A produção de manufatura, a produção de produtos, embora a gente ainda consiga, né, a gente tem aqui no Brasil várias indústrias farmacêuticas, elas estão, muitas delas estão centrar com a sua matriz, com as suas instruções em poucos países. Mas, dependendo de muitos insumos que vêm de vários lugares do mundo. Apenas para dar uma ideia para vocês, em 2018, segundo a Associação Brasileira de Insumos Farmacêuticos, o Brasil importou 10 bilhões de insumos farmacêuticos, né? Um número que foi, naquele ano, foi um recorde, né? Mas a gente também viu o quanto que a gente está dependente de outros países para receber produtos e serviços. A pandemia, ela nos mostra isso, mas mesmo antes da pandemia, a gente falou muito da importação de insumos, de equipamentos de outros países. O próprio Brasil exporta alguns produtos, alguns insumos. Então, essas cadeias, elas são com algumas grandes, a indústria farmacêutica em si, muito sem na Índia e na China. É um segmento com alta regulamentação e exigência sanitária, o que, na verdade, tem que ser mesmo, a gente tem que garantir a segurança do medicamento ou produto. Então, muitas vezes, quando a gente está falando de produção, né, a gente viu agora também a aprovação da Anvisa, eu preciso saber e eu vou importar daqui, a fábrica está aprovada, não é qualquer fábrica de qualquer fornecedor. Né? Eu tenho várias exigências, eu tenho as questões de boas práticas de fábrica, seja muito elevado. Com uma demanda altamente incerta e uma demanda altamente sazonal, sabe, né, da necessidade ou da demanda por produtos antigripais,
e produtos para repor hidratação no alto verão. Então, mas é uma demanda incerta. A gente não consegue garantir, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer e quando, né? Difícil, se você conversa com os hospitais, como que eu sei quantas mães, quantos partos eu vou fazer numa noite? É muito difícil você saber, a menos que você esteja baseado na cesárea que é programada. Mas se você vai para o parto normal, é muito difícil. E isso significa também que a entrada, né, a necessidade do paciente, ela não acontece numa superlotação da maternidade, quer seja por causa de lua ou por algum outro motivo, eu tenho períodos em que existe maior necessidade para um certo tratamento do que outros. Com múltiplos produtos e serviços disponíveis, né? Então, cada vez mais a área de saúde tem investido em inovação, em novos produtos, novas drogas, e é um setor com muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, e o que é extremamente positivo a gente ter esse alto investimento em inovação, porque significa que cada vez mais a gente vai poder dar tratamento, mas do ponto de vista logístico, múltiplos produtos e serviços disponíveis criam uma complexidade muito maior, porque eu preciso comprar, armazenar um número muito maior de produtos, né, que a gente chama de SKUs, ou seja, quantos itens diferentes eu vou ter num estoque, eu vou ter que gerenciar o estoque de muitos produtos, né? Então, do ponto de vista de quem está cuidando da armazenagem e quem está cuidando do estoque, isso aumenta muito a minha complexidade. Em relação à aplicação, né, a linha, na verdade, na ponta do tratamento, a gente sai de produtos que são produzidos em larga escala, né, a indústria entrega caixas e mais caixas de medicamento, e na ponta eu tenho que aplicar o produto numa dose, né, quantas doses, o que é o tamanho de uma dose, então eu tenho que unitarizar esse produto na ponta. Como a gente já falou, com múltiplos stakeholders, né, então tem muita gente envolvida, e é um setor que ainda a gente está aprendendo, a gente está engatinhando em termos de maturidade em logística. Por quê? Porque é um setor que começou a trabalhar a logística um pouco mais tarde. Mas a gente também tem várias oportunidades aí, né? Então, a gente está cada vez mais vendo um aumento da preocupação dos gestores com a questão de risco de desabastecimento, risco de demanda, riscos de processos, aumento de segurança, né? Estamos evoluindo nas ferramentas para fazer a gestão de estoque, para controlar os produtos nos diversos pontos. Hoje, muito forte, se fala em logística 4.0, que é relacionada a todo o uso de tecnologia de informação, automação, essa digitalização que vem como uma ferramenta para ajudar, para suportar o compartilhamento de informações, a disponibilidade de dados em tempo real. Na área de compras, cada vez mais a gente vê iniciativas para fazer compras compartilhadas, ou seja, eu não preciso mais, né, negociar com um único fornecedor, eu tenho um volume pequeno, então eu posso trabalhar com compras compartilhadas, vou me juntar a outros potenciais compradores e fazer uma compra maior para poder negociar um preço melhor. Estamos aí com oportunidades na área de rastreabilidade, porque também é um segmento que até por conta o mais rápido possível. Então, cada vez mais a gente vai ver implementações de sistemas de rastreabilidade
que usem ferramentas avançadas. A própria questão de logística reversa, né? O que fazer com um produto que está vencido, o que fazer com um produto que não tem condições de uso, como eu recupero esse produto. Então, recentemente, foi aprovada a lei de logística reversa para medicamentos, né? E eu acho que se eu tivesse que falar qual que é a maior ponto, que é a coordenação e orquestração da cadeia. Eu vou dar um exemplo da cadeia de vacina, mas essa cadeia de vacina aqui não é a cadeia específica que a gente está vendo, uma visão geral. Então, quando a gente fala na cadeia de vacina, né, a gente pode pegar a vacina da gripe, né? Existe uma variação muito grande, o vírus está sempre mudando. Eu tenho uma pressão por tempo e incerteza, né? Esse desenvolvimento de produto, ele está concentrado em poucos laboratórios no mundo. Existem estudos que falam que são apenas 5 grandes laboratórios. A gente está vendo agora, no momento atual, que isso está crescendo, então a gente está vendo aí uma ampliação do número de laboratórios desenvolvendo a vacina, o que é um bom sinal, porque a gente estava com isso muito concentrado em poucos laboratórios, e poucos laboratórios que desenvolviam produtos voltados para o mercado da Europa e dos Estados Unidos, que não é o mesmo produto que a gente aqui, por exemplo, no Brasil ou nos países da África, a gente precisa, porque a gente tem outras condições. Esse desenvolvimento de produto, ele passa, inclusive, pelo desenvolvimento de embalagem, né? E essa embalagem, será que é a mais adequada? Será que não? Então, de novo, falando um pouquinho aqui, a gente precisa entender qual que é a realidade, para onde vai esse produto. E quando ele está concentrado em poucos laboratórios, ver se essa concentração está olhando a demanda global de vacina. Cada nova vacina, ela passa por fases de testes e aprovação, como a gente viu recentemente, isso está amplamente divulgado. Uma vez que o produto está aprovado, aí ele entra no próximo estágio. E eu vou centrar nossa discussão aqui nesse estágio, que é o estágio de produção. Normalmente, vacinas exigem longos prazos de produção, tá? São altamente dependentes de insumos importados. E aqui eu queria fazer uma parte, né, que quando a gente fala dependência de insumos importados, é só a China? Não, não é só a China, tá? Existem estudos que mostram que a China é um fornecedor majoritário de um número muito pequeno de medicamentos para países como Europa, França e Reino Unido. E é o fornecedor majoritário de produtos farmacêuticos, produtos médicos, de apenas 30% das fábricas dos Estados Unidos. Mas, independente disso, esses insumos são importados. Quando a gente pensa que não na vacina, mas a gente pensa no medicamento, o princípio ativo normalmente vem de outro país, tá? A produção da vacina em si, ela é centralizada em poucos países. Então, dando exemplo da vacina da influenza, mais de 60% da produção da vacina é feita nos países Europa e Estados Unidos, né? E aí um número menor nos países emergentes ou com baixa renda. Qual que é a boa notícia? E eu acho que a boa notícia nesse momento, com a questão do Covid, é que a gente está vendo que a escala de produção ela está começando a crescer para outros países. Então, a Índia está muito forte, né? O parceiro hoje da AstraZeneca para a produção na Índia que vai permitir a gente produzir em larga escala isso. A gente está vendo uma produção muito grande na China, né? E aí a gente viu também aí a Rússia e outros países. Então, a gente precisa ganhar escala, precisa descentralizar um pouquinho essa produção. E, né, como a gente já falou, tem essa questão de demanda sazonal. E aqui, de novo, não estou falando do Covid. Covid, a gente tem
uma demanda reprimida, não é uma demanda sazonal. Eu tenho um grande volume de pessoas que precisam ser vacinadas num curto espaço de tempo. Quando a gente fala de influenza, a gente está falando de uma demanda sazonal. A gente sabe que vai precisar no inverno daquilo. E isso, né, a produção, quando a gente pensa em produção de vacina, ela está muito associada com a parte de fornecimento, a parte de suprimentos, né? Só que não adianta só eu produzir. Eu preciso ser capaz de levar esse produto para todos os pontos possíveis, para quem vai tomar a vacina. Então, eu preciso ser capaz de fazer uma distribuição para que chegue no paciente. E aí eu tenho outros desafios, né? Que grupos que vão ser priorizados, como que eu vou fazer esse controle de estoques, né? O que vai para quem, como que eu mando isso, como que eu trabalho com isso. Um produto que requer uma cadeia fria de transporte e armazenagem, então não é qualquer caminhão, não é qualquer embalagem, qualquer carga que eu consigo fazer. Eu preciso de cargas refrigeradas, eu preciso ter estrutura de armazenagem que seja compatível com isso, e que eu possa armazenar, né, dos vários pontos aí, né, depois das 27 centrais estaduais, regionais, esse produto ainda vai para um grande número de municípios, e em cada município ele vai ser distribuído para vários postos de saúde. Então, eu tenho aí vários, é bem picadinha essa distribuição. Com um produto que depois de aberto, ele perde a validade muito rápida, e eu ainda dependo da capacidade do posto de prestar serviço. Então, não adianta ter o produto se eu não tiver quem aplicar. Não adianta eu ter a vacina se eu não tiver outros insumos que eu preciso para fazer essa aplicação. Então, a gente tem que coordenar, né, fazer toda essa administração de várias etapas, desde a produção até a distribuição e aplicação da vacina. Ainda, né, pensando nesses dois momentos, que é a parte de fornecimento e a parte de distribuição, eu tenho uma série de atividades, né? Eu tenho que comprar insumo, eu tenho que produzir, eu tenho que envasar, eu tenho que embalar, eu tenho que fazer controle de qualidade, eu tenho que fazer expedição. Na ponta da distribuição, eu tenho que pensar no transporte, nos estoques centrais, regionais, locais, no posto. E para que isso consiga, né, para que da produção chegue na distribuição e da distribuição eu tenha o produto, eu preciso fazer uma série de atividades. Eu primeiro preciso prever a demanda, né? Quantas pessoas em cada um dos postos de saúde vão precisar de vacina? Qual que é a necessidade que eu tenho em cada uma das localidades? Então, eu preciso entender isso no posto. Eu preciso entender, para fazer a minha compra, essa previsão de demanda agregada, né? Em saber, por exemplo, não só a demanda no posto, não só a demanda nos estoques centrais, mas a demanda agregada de todo o país. Porque com isso eu consigo consolidar as informações e fazer um pedido de compra mais preciso. Eu vou fazer o processo de compra. Uma vez que o produto está produzido, eu tenho que fazer o transporte, eu tenho que armazenar, eu tenho que fazer o transporte nacional, eu tenho que gerenciar perdas. E parece que tudo isso, né, são atividades que são... Priscila, isso parece muito lógico. Mas para cada uma dessas atividades, gente, tem uma complexidade diferente. Porque a previsão de demanda que eu faço, né, para saber quantas pessoas nos postos vão ser vacinadas, não necessariamente é a mesma que vai, uma vez que chegou a vacina, é aquilo. A gente sabe que a taxa de vacinação, muitas vezes, é aquém daquilo que a gente esperava, né? Além do que, quando eu faço essa previsão de demanda, eu preciso considerar que, entre eu fazer a previsão de demanda e ter o produto disponível, eu tenho várias etapas, vários ciclos de tempo, né? Então,
Se a gente pensa que essa demanda está aqui no posto, eu vou precisar saber qual que é o tempo de transporte do posto, do estoque local para o estoque para o posto, depois do estoque regional. Então, é como se eu tivesse que fazer a continha. Quanto tempo eu tenho em cada um desses períodos? Né? Então, entre posto e estoque regional, estoque centralizado, o tempo da logística internacional, o tempo de produção, o tempo de insumos. Então, tem uma série de tempos aqui. E como eu falei, nem sempre essa demanda que eu previ é a mesma que vai acontecer no posto. E, ao mesmo tempo, nem sempre o que eu comprei vai chegar no mesmo prazo que eu estou querendo. Então, as coisas estão... Né, existe aí uma defasagem de informação e uma defasagem de tempo, que é muito importante que a gente entenda. Além disso, né, se a gente pensar que eu preciso saber, né, não é só a vacina, é a seringa, é o estoque, eu preciso controlar, ter informação em tempo real de quanto que eu tenho já de produto ou de estoque em cada um desses pontos, para saber o que eu mando para onde. Né? Quando a gente quer fazer uma logística extremamente eficiente, é importante que a gente consiga priorizar e falar, bom, eu preciso mandar tanto para uma cidade aqui em São Paulo, pequenininha. Ah, mas essa cidade já está com estoque muito alto, né? Saindo da vacina, vamos pensar um pouquinho numa farmácia, numa rede de farmácia. Muitas vezes, a rede de farmácia abastece as lojas, né, os pontos de venda, com vários produtos que estão ali, né? Só que eu não sei exatamente qual que é, quantas pessoas vão passar em cada loja e comprar o medicamento. E muitas vezes falta em uma loja, mas eu consigo na outra. Por que isso? Porque talvez a demanda numa loja X seja maior. E aí eu preciso ser capaz de transferir, né, esse estoque que está excedente num determinado local para um outro local que está com baixo estoque. Como que eu faço tudo isso? A palavra, gente, é sincronização. Eu preciso sincronizar a minha oferta e a minha demanda. Saber o que eu tenho de um lado e saber o que eu tenho do outro. Para isso, eu preciso coordenar, eu preciso... saiu aqui um G em vez de um Q, mas eu preciso orquestrar, eu preciso saber direitinho onde que está, né, onde que estão os estoques, onde que estão os produtos. E a palavra-chave nisso chama compartilhamento de informação. É muito importante, eu vou conseguir atender melhor o paciente e ser mais eficiente se eu tenho troca de informação entre as partes. Porque só com essa troca de informação eu consigo planejar da melhor forma os meus estoques, os meus transportes, eu consigo priorizar para onde que eu devo levar um produto ou devo levar o outro, tá? Então, não adianta a gente pensar que é só uma questão de transporte, não adianta a gente achar que é só uma área que precisa, que é responsável por todas as atividades. Todo mundo precisa ter controle do que está acontecendo na sua caixinha, né, e compartilhar isso. E a gente precisa ter uma visão, né, a gente fala de ter visibilidade do começo da cadeia até o final, porque é isso que vai conseguir, vai tornar a nossa cadeia mais eficiente, vai fazer com que a gente planeje melhor os nossos transportes, planeje melhor nossos estoques, e para isso a gente precisa quebrar os silos entre as diversas organizações. Para isso, né, eu falei para vocês, a gente ainda precisa desenvolver maturidade nessa gestão. Tá? O que é essa maturidade? Eu posso trabalhar essa logística, essa gestão dessa cadeia de suprimentos de 4 formas diferentes. No primeiro estágio, eu faço uma gestão mais operacional, né, sem muito controle. Num segundo, eu vou fazer a gestão
e o controle, mas eu pelo menos já consigo ter um pouco mais de visibilidade. Depois, eu vou desenvolver e implementar uma gestão da cadeia de suprimentos mais integrada, até o nível em que eu consigo integrar todas as organizações da minha cadeia. Chegar no nível 4 não é fácil, né? Na verdade, a gente tem muitas organizações ainda trabalhando no estágio 1 de maturidade, independente se é na área de saúde ou em outras indústrias, tá? Isso é geral, né? Esse estágio aqui, ele é específico, na verdade, do setor de saúde, mas isso pode ser feito para outros paralelos, e eu tenho poucas organizações com nível máximo de excelência. Mas eu preciso saber onde que eu estou e preciso mudar, pular, sair de um estágio, né? Mais importante que chegar no nível 4 é ver a evolução desse estágio. Então, para isso, eu preciso saber quais são os meus estágios de maturidade. No nível 1, eu estou sempre reagindo à demanda, reagindo às necessidades. É aquele caso que a gente brinca, né? Que em logística a gente está sempre apagando incêndio. Por quê? Porque a gente espera as coisas acontecerem para reagir. Eu faço compras muito baseadas em custo de produto, né? E não, na verdade, eu esqueço que custo de produto não é a única característica que eu preciso pensar. Eu preciso pensar no custo total. Eu não tenho nenhum tipo de integração de sistemas. Eu não sei o que está acontecendo em cada um das minhas estágios, né? Eu vou aumentando meu nível de alinhamento, eu consigo ter mais informação dentro da minha própria organização. Eu passo não só de um estágio de compra, né, de negociação, e aí no setor público de licitação, mas eu vou fazer também a gestão dos meus contratos de fornecedores. Por que isso é importante, gente? Porque não adianta a gente só fechar a compra, a gente precisa saber se esse fornecedor está entregando, de que forma que ele está entregando, se eu consigo receber informação, se eu tenho visibilidade, se ele vai me entregar ou não, quando que ele vai me entregar. Mas ainda nesse estágio eu estou trabalhando com uma visibilidade limitada. Eu ainda olho muito a minha organização, né? Quando eu vou caminhando para os estágios 3 e 4, né, eu vou aumentando a integração, eu vou parando, eu deixo de pensar só numa questão de custo, mas eu começo a focar no meu cliente, numa ideia de criar valor, e aqui é importante, de novo, gente, criar valor significa aumentar a satisfação do cliente com o menor preço possível, com o menor custo possível. Então, eu tenho que trabalhar com os dois lados, aumentar minha responsividade e agilidade para o meu cliente, mas trabalhando com eficiência na minha cadeia. E por isso é importante que a gente pare para pensar não só mais no custo do produto, mas no custo total. Faz sentido eu comprar de um fornecedor que sempre atrasa? Faz sentido eu comprar de um fornecedor que está mais longe? Qual que é o meu custo de gerenciar cada contrato? Então, a gente precisa aumentar, né, o olhar, essa perspectiva, essa abordagem de compras, para que eu tenha, né, para que eu considere outros fatores além de custos. Custos sempre é muito importante, mas muitas vezes eu acabo comprando um produto pelo menor custo, mas ele não traz o mesmo resultado que eu tenho. Tá? E aqui entendo as limitações que a gente tem quando a gente tem uma licitação, tá? Quando a gente tem uma lei que governa ou regula esse processo de compras. Mas avaliar também como que eu vou fazer essas contas e incorporar esses detalhes nesse processo de licitação. Que ganhos que temos? Né? Tem muitos ganhos em fazer uma gestão mais eficiente, uma gestão mais orquestrada e coordenada da cadeia. Eu consigo reduzir estoque, eu consigo reduzir desperdício, eu consigo reduzir compras emergenciais, eu vou melhorar meu atendimento no prazo e também conseguir reduzir esse tempo de atendimento, eu aumento a produtividade, eu aumento a rastreabilidade e eu melhoro muito a relação entre as organizações.
acho que era isso que eu queria trazer, né? Deixo aí meus contatos e fico à disposição para as perguntas. Professora Priscila, obrigada. Primeiramente, parabéns pela palestra, excelente. Muitíssimo obrigada. É uma honra ter você conosco. Te admiro muito, né? Já conheço a Priscila há um tempo e acompanho de perto o trabalho dela, estamos na mesma área, então... Admiração é uma honra mútua, ter né, você Patrícia? Obrigada. Eu agradeço demais, viu? Excelente. E agora vamos ter um momento para esclarecimento de dúvidas, né? Referente à palestra. Então, se vocês quiserem postar alguma dúvida no chat, ou se vocês quiserem também, preferirem, podem abrir a câmera. Então, eu só peço que daí, né, a gente tente ver se tem muitas pessoas querendo falar ao mesmo tempo, a gente tentar fazer uma Alô, estão me ouvindo? Sim. Sim. Estão me ouvindo? Sim, Patrícia. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Minha conexão está bem estável, então, assim, eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar no chat. E a Bárbara, por favor, se puder me ajudar, Bárbara, lendo as perguntas. Eu estou conectada com 2 dispositivos, tá? Para evitar problemas, mas eu não estou tendo muita visibilidade no chat. Então, se a Bárbara puder me auxiliar, Bárbara, podem fazer as perguntas, por favor. Estou vendo aqui, Patrícia, eu vou passar. À disposição. Bárbara, está me ouvindo? Se puder ativar seu microfone. Bom, a professora Josivânia escreveu: parabenizo a palestra. Deixa eu ler aqui, eu acho melhor. Bárbara, você pode... Isso, estava achando a pergunta. Aham, vou ler aqui. Tá bom, professora Josivânia, né? Tá. Parabenizo a palestra tão leve em termos de condução, ritmo e tão profunda em abordar rapidamente toda a complexidade da cadeia logística. Chamou minha atenção o foco que a professora deu no Patient Centered e Science Center, uma abordagem nova na discussão de serviços públicos. O paciente é o cliente final e precisa ser o centro ou o núcleo de onde parte todas as demais decisões e planos. Josivânia, isso, na verdade, a gente tem discutido muito a importância da gente trabalhar com esse foco no paciente e no cliente, né? No final das contas, a gente não precisa de toda a cadeia logística, né? Então, é ser entendido que tipo de perspectiva que ele vai, né? Como que eu faço para melhorar esse atendimento para ele? E quando a gente pensa nisso, né? Quando a gente começa a olhar isso no setor de saúde, tem várias coisas que a gente trabalha e que a gente pode colocar, né? E que são coisas simples, na verdade, né? Quando a gente vai vou falar aqui de posto de UBS aqui em São Paulo, né? Mas que o simples fato dele estar lá, saber que ele está, quanto tempo ele vai, né? Ele saber que como ele vai, que ele está recebendo um produto que é um produto de um tratamento e ter informação, né, sobre isso, é muito importante, porque ele é a razão da gente ter a nossa cadeia, ele é a razão da gente ter a logística. Sem ele, né, e eu sempre brinco isso quando eu dou aula para médico, que o médico fica meio bravo, que não é o médico que é a razão. Sem o paciente, a gente não precisa de nada dessa estrutura. Então, o paciente, o cidadão, ele né, a gente, na verdade,
como nação, a gente quer promover, né, o bem-estar desse cidadão. Então, é extremamente importante que a gente tenha ele em mente para que a gente consiga fazer um bom atendimento. E pensar nisso também, né? Como que eu consigo levar esse produto mais rápido para ele e com o menor custo possível. Eu não quero deixar de lado a questão da eficiência. A eficiência é muito importante. Mas quando eu começo a trabalhar essa questão, né, e conseguir entender que ele é a ponta, e entender tudo que faz, né, que todos os caminhos que a gente tem para chegar nele, a gente consegue trabalhar também esse outro lado, que é a garantia de que ele vai ter o atendimento. E quando a gente está pensando, né, eu falo muito isso, porque quando você vai a gente às vezes fica pensando muito no produto, eu preciso da vacina. Não, mas não é só vacina. Lá no posto de saúde, eu preciso da seringa, eu preciso da gaze, eu preciso da luva, eu preciso de uma série de outras coisas. Então, como que eu coordeno tudo isso para garantir o atendimento de forma rápida para ele? E também para não perder tempo, né, com o nosso servidor que está fazendo o atendimento. Ele vai garantir que ele consiga também ter mais produtividade, se eu consigo garantir tudo que eu preciso naquele momento. Excelente, Priscila. Josivane, obrigada. Alguém quer fazer mais algum comentário, esclarecer alguma dúvida? Ou a palestra foi muito boa, todo mundo ficou com muita dúvida, Patrícia. Exato, foi excelente, posso afirmar. Bom, eu acho que é muito importante a gente estabelecer eventos como esses, né? Porque a cadeia de suprimentos de insumos de saúde, ela é totalmente diferente em termos, assim, de prioridade dos itens, né? Até a questão da curva ABC, né? A gente pensa que é uma ferramenta tão simples. Se a gente for analisar, não dá para a gente ver só pelo valor do produto, que é um produto prioridade. Como a Priscila muito bem falou, uma seringa é super barata, uma agulha, mas ela é essencial para qualquer procedimento. Então, tem que analisar de uma forma diferente do que aquela lógica de que os itens de maior valor, né, são os itens A e assim por diante. Tem que ter um controle mais rigoroso. Então, os itens que muitas vezes são mais baratos e eles podem estar mais em estoque, mas eles também têm que ser analisados com muito cuidado para evitar faltar, porque senão isso pode significar a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa, né? Então, na cadeia de saúde, eu acho que é muito mais complicado gerenciar a logística, né? Porque o insucesso de determinados aspectos podem significar a vida da pessoa, né? Então, é bem complicado. Vocês... né, Patrícia, nisso que você está falando, né? É importante, foi aquele primeiro desafio que eu falei, né? O que é essa cadeia de saúde? Ela é produto ou ela é serviço? Se você olhar do ponto de vista do produto, né, a gente pode pensar assim, é muito fácil, né, vamos comparar isso com um detergente que você vai no supermercado, né? Você vai lá e pega o detergente está lá, você não precisa conciliar tudo. Quando a gente está falando da cadeia de saúde, para que eu possa dar um atendimento, eu tenho um conjunto, né, de insumos, um conjunto de produtos, eu tenho um conjunto de atividades, e eu também tenho uma pessoa que vai aplicar aquilo, né? Então, a gente trabalha com essa complexidade de não olhar a cadeia só da ótica do produto em si, mas se a gente começa a olhar na ótica de o que é o atendimento, né? O que é o tratamento, e o que eu preciso para esse tratamento, eu consigo fazer uma gestão mais abrangente, mais sistêmica de tudo que eu preciso, né? Para que eu consiga prover isso. E aí facilita, né? Porque também não adianta nada o paciente chegar e eu descobrir na hora que eu não tenho todos os insumos, né? E aí você gera muito estresse. Gera estresse no paciente, gera estresse em quem vai aplicar, gera estresse em quem não comprou, né? Então eu falo assim,
A gente precisa pensar isso com um olhar muito de coordenação, de orquestração. O que eu preciso em cada uma das etapas. E também é importante que cada uma das organizações esteja aberta para compartilhar informação. Eu sei o quão difícil é compartilhar informações entre empresas, mas quando a gente está falando aí em saúde, principalmente em saúde pública, gente, eu preciso trocar essas informações para conseguir fazer uma cadeia mais eficiente, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho estoque, eu preciso mandar, e tem que ser rápido, né? Eu tenho que dar essa informação em tempo real. Para quê? Porque a gente está vivendo, e aqui particularmente agora, a gente está vivendo um caos completo, né? Caos no sentido de que a gente tem uma demanda muito maior do que a oferta hoje. Então, se eu não consigo coordenar o estoque que eu tenho, corre o risco da gente perder dose em algum lugar e faltar dose em outro lugar. Então, eu preciso ter esse balanceamento, saber o que eu tenho, eu preciso ter essa visibilidade geral dos estoques, dos tempos, das demandas, para que a gente consiga fazer isso de uma forma mais... vou falar de uma forma mais eficiente, eu ia falar a palavra mais fácil, mas mais fácil não vai ser, né? A palavra é talvez mais tranquila. Excelente, Priscila. Eu acho que isso que você falou é essencial, né? Seria o ideal, né, que, por exemplo, os postos de saúde, as unidades, né, que vão executar a vacinação, tivessem o conhecimento dos estoques ali, uma visibilidade, né, daquela região ou daquela cidade. Porque aí, como você falou, se tivesse uma sobra em alguma unidade, você poderia transferir rapidamente e evitaria até que aquele item vencesse, porque a gente tem em insumos de saúde itens que são muito perecíveis. E precisa conhecer, né? A informação é essencial. Se não tiver informação, não tem condições de gerenciar bem. Então, primeiramente, conhecer as especificidades de cada cadeia de suprimentos, né? De todos os elementos logísticos, para poder planejar e para poder fazer isso de uma forma eficiente, né? Porque fácil, como você falou, realmente é impossível. Ainda mais nessa situação que a gente está vivendo. Que é assim, apagar incêndio todo momento. Muito bom. E, Patrícia, uma outra coisa que, né, você falou até da gente, eventualmente, mandar de um lugar para outro, porque o produto é perecível. E uma outra coisa que a gente pode fazer, né, tem alguns itens que são muito caros e que a minha demanda é muito incerta, né? Então, se eu sei onde que tem esse produto, fica mais fácil, eu não preciso ficar comprando tanto, eu posso ter em algum lugar, de repente, um estoque central, e aí eu vou repondo, tem um estoque menor de segurança. Então, assim, são estratégias que, se a gente olha individualmente, fica muito difícil a gente fazer uma melhor gestão disso. Mas quando eu coloco todo mundo e falar, bom, eu tenho que pensar nisso, esse produto é caro, mas assim, eu não sei exatamente quando que eu vou consumir, então se eu tenho um estoque centralizado, eu posso eventualmente trocar entre os pontos de entrega. Então, assim, tem várias estratégias que a gente pode usar para, inclusive, reduzir o custo e, ao mesmo tempo, aumentar essa satisfação, essa entrega para o paciente. Excelente. Priscila, não tem nenhuma dúvida, mas tem alguns comentários. Eu vou ler rapidamente, tá? A professora Josivânia comentou: o paciente aciona a dinâmica complexa da cadeia inteira. Obrigada, eu adorei a palestra. A Isabela Lima falou que não ficaram dúvidas, que foi muito boa. Murilo Baldança Coelho falou que a palestra foi perfeita. Esther Lira foi muito boa. A Josivânia, novamente, sensacional. A Elizabeth, que é a coordenadora da equipe do Ministério da Saúde, falou que foi ótima. A Lenice Araújo falou que foi excelente. A Aurélia de Araújo também. Priscila Lopes também, que é do Ministério da Saúde, falou obrigada, Priscila, a palestra foi muito boa. Carlos Antônio falou que a palestra foi muito boa, pode ter certeza, ela foi reflexiva em todos os momentos. Gilberto, Carlos, Adalberto, Daniela Trovão, falou que foi excelente.
A Josivânia Silva Farias comentou, por isso que quando a professora falou em valor, eu já pensei em cocriação de valor, no desenho e na entrega das soluções, serviços à sociedade. O Jorge Alfredo Cerqueira Streit, que é nosso professor também no curso, como a professora Josivânia, falou, obrigada, professor Priscila, conseguiu sintetizar muitos dos desafios e, ao final, podemos imaginar as oportunidades que temos se profissionalizarmos mais a cadeia logística. Parabéns. O Aurélio de Araújo, que é um aluno, se eu não me engano, do curso, falou, realmente, algo que me deixou bastante reflexivo é essa defasagem de informação e de tempo, que é desafiador. A Cassiana Esquil, que também é aluna, comentou, excelente palestra, foram considerados pontos determinantes e estratégicos, tendo em vista o contexto atual, principalmente para a área da saúde, e muitas questões a serem reavaliadas e repensadas para o setor de saúde como um todo. E aí a gente teve o Rogério Santos, a Elciana, também falando, obrigada, excelente, foi ótimo. Paulo Roberto falou, parabéns, professora, a logística na área de saúde é ainda mais desafiadora, pois pode determinar a vida ou morte das pessoas. Roberto Bauer falou que excelente, vem de encontro com as expectativas sobre o curso. E a Marina, uma dúvida, queria saber se a professora tem visão do trade-off dessa centralização dos medicamentos e os custos de manutenção dessas centrais. Se você quiser responder, Priscila. Marina, na verdade, assim, sempre que a gente olha isso, né, eu tenho... Na verdade, a gente tem mais do que só esse trade-off entre essa centralização e os custos de manutenção dessas centrais. Então, enquanto eu estou colocando uma central única, em que eu tenho um estoque centralizado, eu consigo fazer a gestão, uma gestão mais integrada desse estoque, então eu consigo reduzir o custo de estoque total, porque aí eu consigo também amortizar as diferenças de demanda entre os diversos locais, né? Por outro lado, se eu estou centralizando isso, e aí eu tenho que fazer um investimento num CD, num centro de distribuição maior. Por outro lado, como que eu comparo isso, né? Se eu tenho essas centrais, eu posso ter menos estoque nos pontos, né, nos postos, nas centrais locais. Então, assim, eu posso ter investimentos menores, talvez, de espaço de estoque nos pontos mais perto dos pacientes. O que acontece? Eu acho que o grande trade-off, ele não é só nesse custo, né, nesse investimento do CD. Esse investimento do CD, ele se paga com o tempo. O grande trade-off que a gente tem é que a partir do momento que eu centralizo esse estoque em um lugar, pode ser que demore mais para ele chegar na ponta. Então, eu vou ter um aumento aí de prazo para que o medicamento chegue na ponta. E aí eu não tenho a disponibilidade, muitas vezes, do produto em cada um dos postos. Por isso que daí, mais uma vez, é importante eu ter essa visibilidade de custos. A vantagem eu não preciso ter estoque de segurança em cada uma das unidades, eu consigo centralizar, né? Mas eu fico mais longe, eu demoro mais para garantir o atendimento. Então, eu preciso ter uma estratégia muito boa de como garantir que essa entrega em cada um dos pontos seja também otimizada, né? Seja também pensada de uma forma planejada, porque não dá para falar, então, hoje acabou meu estoque, me manda mais um, né? Eu tenho um custo de transporte, então eu tenho que estabelecer tempos, eu preciso saber como que eu vou estabelecer estratégias de gestão de estoque em cada ponto, quanto cada posto vai ter, qual que é o prazo de atendimento entre, uma vez que o posto requereu, fez uma requisição de um material, quanto tempo ele vai levar para abastecer, né? Como que eu vou consolidar esse transporte entre os diversos estágios?
E aí, de novo, gente, por isso que eu falo assim, compartilhamento de informação é muito importante, porque quando eu quero ter uma cadeia muito eficiente, não pode ser aquele pedido de última hora quando já virou urgência. Eu tenho que saber planejar para considerar o tempo entre a entrega do CD central para o posto, ou passando, né? Se for federal, passa para o estadual e depois para o municipal e depois para o posto, eu preciso saber todos esses tempos para que eu consiga fazer também uma melhor otimização dos transportes. E aí, por isso é importante que a gente tenha também muito claro quais são esses tempos, quais são essas métricas, o que eu posso pedir. Toda vez que eu faço um pedido de emergência, eu vou ter um custo mais caro, né? Não só do medicamento, mas do transporte. Eu pago mais caro se eu tiver que contratar um transporte fora de hora, né? Eu vou pagar um valor que né? Eu estou usando uma capacidade limitada desse transporte. Então, eu preciso aí também trabalhar o outro lado, né? Não só a gestão do estoque, mas a gestão de transporte e a gestão de entrega. Eu brinco que aqui muito parece com a distribuição de última milha, né? Com a história do e-commerce. O e-commerce precisa levar o produto, vários produtos na casa de vários clientes. Como que ele faz isso? São produtos diferentes com destinos diferentes. Muitas vezes ele leva até uma central, né, onde o estoque é centralizado, e a partir de lá, o que está sendo feito muito hoje no e-commerce não ter mais caminhão, são pequenos veículos, então sai um carro, sai uma moto, aqui em São Paulo sai muita bicicleta, né, então como que eu faço? Onde que vai estar a localização desse CD? São todas essas questões que você precisa levar refletir no momento de tomar essa decisão. E para isso existem vários, né, existem ferramentas que ajudam você a tomar essa decisão e a enxergar esses custos, a relação custo-benefício. Espero que eu tenha respondido, Marina. Excelente, Priscila, muito bom. Tem também um outro comentário, Jorge Eduardo de Oliveira, que falou, excelente. O professor André Finger, que é nosso colega, né, de operações e logística, parabéns, Priscila, sempre brilhante, sucesso no curso. Patrícia, muito obrigada, André, pela participação. E a Marina agradeceu, né, falou que foi respondido, muito obrigada. Excelente, pessoal. Se ninguém tiver mais dúvidas, agradeço, professora Priscila, enormemente pela palestra, pela excelente palestra, obrigada pela parceria, por abrilhantar nosso evento com a sua presença. Agradeço a participação de todos e todas. E agora, quem quiser ficar, né, a gente vai ter uma outra... Aí vocês ficam comigo para responder as dúvidas referentes ao curso, se vocês tiverem interesse em fazer alguma pergunta, né? A gente, então, gravou o evento, nós vamos disponibilizar o link no YouTube do Departamento de Administração, e a gente vai enviar para vocês esse link no mesmo e-mail que vocês se inscreveram no curso, lá pelo Simpla, né? E também peço que, se de repente tem alguém aqui que não fez a inscrição e quer receber a declaração de participação, né, que entre em contato conosco também, responda a mensagem aí, porque nós pedimos para se inscrever até 11h15, né? Então é isso, muito obrigada, a gente pode encerrar. Se a Priscila quiser ficar também, fica super bem-vinda, né, Priscila? Mas entendo que você tem compromissos também. Agora é algo mais, assim, operacional mesmo para os alunos, né, que estão matriculados, estão se matriculando aqui. Patrícia, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade. Eu fico à disposição de vocês, da UNB. Se precisarem, quem quiser também acionar pelo LinkedIn, eu fico à disposição, e eu agradeço muito pelo convite e desejo a todos um excelente curso. Tenho certeza que vai ser um curso muito bom, né? Com muito conhecimento, muita troca de conhecimento. A gente aprende muito, né? A gente, como professor, aprende muito com vocês, alunos, e vocês, a gente espera sempre que a gente, né, consiga transferir um bom conhecimento. Então, boa sorte aí, sucesso no curso. E eu agradeço mais uma vez, Patrícia, fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Vou me despedir de todo mundo aqui. Um abraço, viu? Teremos outras oportunidades. Tchau. Muito obrigada. Obrigada a